Abre a palavra de Deus no livro de Efésios. Efésios. Quem está alegre nessa noite? Está presente aqui, livro de Efésios, no capítulo 3. Efésios, capítulo 3, e o verso 14. Aleluia. Três, verso 14. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga misericórdia. Aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor. Por esse motivo, dobro o meu joelho diante do Pai. Outra tradução vai dizer: por esta causa, me ponho de joelho diante de Ti. E hoje, eu creio que Deus falará conosco tremendamente nesta palavra. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, queremos já pedir ao Senhor nesta noite. Fala conosco na Tua palavra, com aqueles que estão nos assistindo, para aqueles que nessa noite saíram da sua casa, para que nessa noite a Tua palavra, Senhor, possa ser nessa noite ministrada nos corações dos Teus filhos, que o Senhor vem falar tremendamente. Repreende agora o arrebatador da palavra, repreende agora tudo aquilo que vem tirar a atenção, o foco nesta noite, porque nós queremos, ó Pai, ouvir a Tua voz em nome de Jesus. Pode sentar glorificando ao Senhor, amém? Queridos, é uma palavra muito conhecida, aqui em Efésios, no capítulo 3, verso 14, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. E quando nós falamos desse tema, nós lembramos aqui que quando agora Paulo escreve a carta aos Efésios, irmãos de Efésios, entendemos que esse texto no capítulo 3 e o verso 14 aqui, Paulo estava como prisioneiro em Roma. E aqui você pode perceber nesse texto que mesmo apóstolo Paulo, como prisioneiro, ele não desanimou. Mesmo apóstolo Paulo, ele estava aqui incentivando todos os cristãos, de Éfeso, para prosseguir em seu propósito. Só baixar um pouco o fundo, irmãos. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Então entendemos aqui, voltando para o texto, que mesmo apóstolo Paulo prisioneiro em Roma, mesmo ele passando por essa dificuldade, apóstolo Paulo aqui, então, ele estava incentivando os irmãos de Éfeso a prosseguir no propósito. É por isso que é bom lembrar que essa cidade de Éfeso, de Efésios, não era tão fácil assim, porque era uma cidade a qual o Senhor colocou apóstolo Paulo para fazer esta missão. Foi enviado em uma viagem, uma missão, e essa missão que apóstolo Paulo foi relatando aqui até em Atos no capítulo 18, lembrando que essa carta foi escrita, quase 10 anos depois da viagem de apóstolo Paulo, da sua primeira viagem missionária que apóstolo Paulo fez. E nessa viagem que apóstolo Paulo fez, ele confrontou os religiosos da época dessa cidade. Então o apóstolo Paulo, ele
ele deu de frente e bateu de frente com os idólatras. E percebemos aqui nesse texto que quando nós lemos e estudamos sobre essa história, porque lá tinha uma deusa chamada Diana. Essa deusa significa a deusa da lua, da caça. Então, aqui podemos perceber que o apóstolo Paulo sempre enfrentando várias dificuldades com o evangelho, várias dificuldades para manter-se firme no propósito a qual Deus tinha enviado ele para esta missão. Entendendo que agora que o intuito de Paulo nesse texto é escrever a carta e fazer que os fiéis, que os servos de Deus que ali estavam para cumprir o papel apostólico, aqueles que estavam passando por momentos de dificuldades, de aflições, diante do seu chamado, apóstolo Paulo estava incentivando para que os fiéis se mantessem no propósito e se mantessem firme diante da promessa de Deus. Esse era o propósito de Paulo, mesmo em Roma, preso. Ele estava incentivando para os fiéis de Éfeso, para não desanimar na caminhada, mas para que ele prosseguisse, todos prosseguissem na caminhada. E o apóstolo Paulo, ele tinha um propósito. O propósito do apóstolo Paulo era anunciar a palavra de Deus. Ele foi chamado para esse propósito. Então Paulo aqui, ele consegue anunciar a palavra de Deus em toda a Europa, né, ministrando a palavra de Deus, através do evangelho de apóstolo Paulo, ministrando, e como um missionário, como um apóstolo, aqui esse evangelho chegou até nós, e nós também podemos desfrutar desse evangelho, que a qual, né, hoje nós estamos aqui, ouvindo a palavra de Deus, porque alguém também pagou o preço, para que esse evangelho chegasse a mim, chegasse a você. Irmãos, e aqui, podemos notar, quando o apóstolo Paulo fala, por esta causa eu me coloco de joelho, podemos perceber nesse texto que quantas orações, aqui nesse texto, que o apóstolo Paulo fez para quebrar os empecilhos, mesmo em cadeias, mesmo prisioneiro, apóstolo Paulo estava orando para quebrar os empecilhos, as barreiras, as orações para quebrantar os corações dos ouvintes. Ele intercedia ao Pai para que, quando a palavra fosse pregada, chegasse no ouvido dos ouvintes, as pessoas poderiam ser quebrantados, podia aceitar a palavra de Deus. Quantas vezes nós podemos perceber que por esta causa, apóstolo Paulo estava colocando de joelho, porque tinha um propósito. Irmãos, quantas vezes nós temos que colocar de joelho? É necessário que nós colocamos de joelho para que o impossível aconteça na nossa vida. Apóstolo Paulo está dando um exemplo para mim e para você, que é necessário nós colocarmos de joelho para romper as barreiras, as dificuldades, as adversidades que vêm para as nossas vidas. Mesmo em qualquer situação, aqui você pode perceber que Paulo estava preso. Então Paulo tinha motivo a qual de murmurar. Paulo tinha motivo de ficar triste. Paulo tinha motivo de não querer orar. Mas Paulo mostra que mesmo na situação caótica, difícil, ele está adorando a Deus, ele está louvando a Deus, ele está orando a Deus e está incentivando o povo de Deus a se colocar de joelho, a orar a Deus, a buscar a Deus para se manter de pé. Então Paulo aqui escreve aos Efésios, né, dizendo sobre a unidade, sobre a doutrina, e falando também sobre a salvação, que a salvação é pela graça. Então o apóstolo Paulo agora está dizendo que todos esses que nasceram de novo têm que viver uma nova vida em Jesus.
Todos esses que nasceram de novo têm que estar com a unidade na fé, todos unidos na mesma fé, buscando no mesmo propósito. Irmãos, a igreja do Senhor é forte. Quando eu e você une a nossa fé num só propósito, não é inferno que vai vir contra a sua vida, não é inferno que vai prevalecer contra a sua vida. Porque quando você tem um propósito, você coloca de joelho diante disso, e o Senhor manifesta a graça e o poder sobre a nossa vida. E aqui nós podemos observar 5 ofícios que o apóstolo Paulo aqui está deixando para nós como exemplo: o apostólico, a santidade, batalha espiritual, perseverança e oração. 5 ofícios que o apóstolo Paulo, que nós podemos observar, que ele está dizendo aqui para nós, que é necessário nós ser santos, buscar santidade. É necessário que nós estamos preparados para a batalha espiritual. Ela vem, ela é real. E como nós podemos vencer essa batalha espiritual? Através das nossas orações. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, é preciso também ter perseverança, porque meios a dificuldades, lutas, nós só vamos romper se nós perseverarmos. E tem momentos que vem tão forte na nossa vida, que nós queremos chutar o balde, desistir, porque às vezes a luta vem para tentar nos arrastar da presença de Deus. Mas é necessário que nós lembramos que Jesus também passou por grandes aflições e dificuldade, e nós precisamos perseverar. E ele disse que nós também temos que orar. Por esta causa eu me coloco de joelho em oração ao Pai. A oração pode mudar a história da minha vida e da sua vida. A oração pode fazer aquilo que não existe existir na nossa vida. A oração pode mudar a história de muita gente. A oração pode fazer Deus escrever uma nova página na nossa vida. A sua oração pode quebrar protocolos. Você lembra de Ezequias, quando Ezequias já estava destinado à morte? Quando o profeta Isaías disse: olha, vai lá, Isaías, e fala para o meu servo que ele vai morrer. Mas quando o profeta Isaías vai lá e entrega, Ezequias, a sua atitude foi oração. Ele virou o rosto para a parede e começou a falar assim: outrora eu andei reto, outrora eu fiz tudo que te apraz. Ele começou então a falar com o Pai em oração. E Deus quebrou o protocolo naquele momento, mudando a história de Ezequias, dizendo: olha, Isaías, meu servo, volta lá. Fala para o meu servo que eu vou acrescentar mais 15 anos, porque a oração dele chegou aos meus ouvidos. A oração sua, irmão, chega aos ouvidos do Senhor nessa noite. Aquilo que parece impossível, Deus ele pode mudar, como Deus muda a história de Ezequias. Agora, o apóstolo Paulo era um homem de fé, irmãos, e um homem determinado naquilo que ele colocou, porque ele estava enviado debaixo da mão de Deus. Então ele estava determinado, ele sabia quem estava enviando ele. Você sabe quem está com você, não precisa temer. Apóstolo Paulo está dizendo: ó, posso estar preso aqui em cadeias, mas eu sei quem me enviou. Eu sei qual o Deus que está comigo. Eu sei o Deus que tem me enviado para esse propósito. Uma coisa é você entender, saber que o seu Deus está com você, saber que você não está sozinho nesse propósito, saber que você não está pelejando sozinho, você tem um Deus que está lutando com você. Parece que você vai enfrentar várias batalhas e vai olhar assim: mas eu estou sozinho. Você não está, irmãos, porque às vezes é preciso passar por alguns processos para você saber que Deus está com você no último estágio.
e dá a vitória para você nessa noite, quem está entendendo? O que é que nós podemos aprender com esse texto? Nós aprendemos que, nesse texto, que podemos enfrentar aqui situações difíceis, complicadas. Aprendemos nesse texto que aos olhos naturais é impossível. Aprendemos aqui que nós não estamos livres de passar por essas situações difíceis, por algumas tempestades e as dificuldades, mas em todas elas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Ele está conosco nesta noite. Um grande exemplo que nós podemos ver, uma mãe que tem um filho nas drogas, no crack, é uma coisa impossível. Às vezes de olhar, isso não tem mais libertação, está viciado, vai morrer na droga, essa coisa jamais vai ser liberta. Mas quando nós aprendemos que agora essa mãe, ela deixa de olhar para o caos que está acontecendo e olha para cima no Deus que pode resolver o problema, ela põe essa causa em joelhos, ela vai para o joelho: Senhor, meu filho precisa ser liberto. Se o Senhor não libertar, ninguém mais vai libertar ele desse vício. E quantos têm sido libertos através de uma oração de uma mãe, através da oração de um pai, através da oração da igreja? Muitos têm renunciado ao pecado e mudado de vida, porque a nossa oração, a sua oração tem efeito. Quando você dobra o joelho, Deus está agindo em nosso favor. Quantas vezes, irmãos, essa causa na justiça, essa série que nós estamos falando sobre tempos de milagres, que nós iniciamos hoje a falar sobre tempo de milagre. Quantos estão com a causa na justiça, que nem o advogado ele tem coragem de pegar a causa, e às vezes falam: vou desistir dessa causa, essa causa é perdida. Mas nós temos um juiz do juízo, que julga a minha e a sua causa. Ele vira o cativeiro, como virou o cativeiro de Jó. Ele vai virar o meu e o seu cativeiro aqui nessa noite, para fazer um grande milagre na sua vida. É assim que Deus trabalha. Parece que uma vida financeira parece que não vai para frente. Parece que por mais que você lute, por mais que você quer que vai, as coisas não andam, as coisas não fluem. Mas nós temos um Deus que Ele pode quebrar tudo aquilo que está impedindo a bênção chegar sobre os seus celeiros, inverter e mudar a história e fazer multiplicar bênçãos sobre a tua vida. Fazer como fez com Isaac, em Gênesis capítulo 25, verso 12, 26, verso 12, não me engano. Terra seca, sem água, vida financeira destruída, não tinha como plantar nem colher porque não tinha água. Mas Isaac ouviu a voz de Deus quando falou: semeia nessa terra seca. O milagre quem faz é eu. O milagre quem faz sou eu. É preciso somente você semear a semente. Isaac ouviu a voz de Deus e semeou a semente. A Bíblia fala que naquele mesmo ano ele colheu 100 vezes por 1, porque Deus o abençoava. Então, por esta causa, nós colocamos de joelhos para interceder por a nossa causa. Quantos recebem o diagnóstico do médico dizendo: olha, agora não tem mais cura, agora não tem mais o que fazer, essa causa está perdida.
E de repente a igreja se coloca de joelho, de repente você se coloca de joelho, de repente você entra no seu quarto e começa a adorar a Deus. O que acontece? Deus começa a mudar a história ali no leito de hospital. A cirurgia que o médico diz que não ia dar certo, Deus vai lá e faz a cirurgia. Aquele caroço que não ia sumir, Deus vai lá, tira aquele caroço. Aquilo que era impossível para o homem, não tinha mais como resolver, Deus vai lá e traz o recurso. Deus vai lá e muda a história, porque o nosso Deus é o médico dos médicos. Até aqui o homem pode colocar o ponto final, mas quem dita o ponto final é meu Deus. Talvez o homem disse: acabou, aqui está o ponto final. Mas Deus não, agora que eu estou começando a história, é agora que eu vou trabalhar, porque acabou o recurso da terra, o recurso do homem, o homem não pode fazer mais nada, então agora eu entro. Deus trabalha assim. Enquanto o homem estiver em cena, Deus não vai agir. O que é possível para o homem fazer, Deus não vai fazer. Mas o que não é possível, Ele entra na nossa causa. E é assim. E Deus, Ele está dizendo aqui nessa noite, que Ele vai entrar em favor da sua vida aqui nessa noite. Quem crê, irmãos? Aqui apóstolo Paulo está dizendo para os irmãos de Efésios, aqueles que estão com Deus, que está vivendo muitos desafios, ele está dizendo: ora, busca, mesmo independente do que você está passando, porque Deus, Ele vai nos dar vitória. Deus vai dar vitória se vocês confiarem em Deus. Mesmo que os embates estão vindo para as suas vidas, Paulo está dizendo que não tem causa derrotada quando há um povo que busca a Deus com fé, quando é um povo determinado, quando é um povo que acredita que existe um Deus que está no controle de todas as coisas, mesmo na dificuldade, crendo que Ele está no controle de Deus. Quais são as causas que nós precisamos ser resolvidas? O que você está buscando para a sua vida? É uma cura de enfermidade? É na sua vida financeira? É no seu casamento? É na sua vida espiritual? Não sei. Talvez é depressão, é ansiedade. Talvez você está buscando força porque está se encontrando desanimado por causa de grandes obstáculos e desafios que você tem passado. Talvez você está buscando para que você possa sair dessa fraqueza espiritual. Senhor, me dá força para que eu possa orar e buscar, para que eu possa nesse momento, Jesus, ser mais forte diante de tantas batalhas. Eu não sei, irmãos, o que você vem buscar nessa noite. Eu não sei qual o seu foco, o seu propósito para esse tempo de milagres que vai acontecer na nossa vida. Deus, Ele é o Deus que opera e faz milagres quando nós cremos e determinamos na nossa vida. Irmãos, nós sabemos que nós estamos cercados por vários obstáculos, porque Jesus diz que no mundo tereis aflições, e nós temos essa aflição, estamos cercados, mas a Bíblia fala que nós não estamos desamparados, nós temos um Deus poderoso que está conosco. Você não está desamparado nessa guerra, nesse momento que você está vivendo na sua vida, não, Deus não desamparou você. Deus está no controle de todas as coisas na sua vida. Ele sabe o que você precisa aqui nessa noite. E uma coisa, eu creio aqui, como Tiago no capítulo 5,16, eu gosto muito desse texto que fala: oração feita por um justo pode muito os seus efeitos. E Paulo, agora justo, está de joelho crendo
que a oração dele ia chegar até o céu. A sua oração vai chegar até o céu. O seu pedido Deus vai ouvir. A oração de um justo pode muito os seus efeitos. Aquilo que não tem mais jeito para o homem, Deus vai resolver através da tua oração. E vai mudar a minha história, a sua história. Quantos personagens bíblicos que nós podemos ver que por causa da oração Deus mudou a história. Começando de Ana, estéril, sem poder gerar filhos, sendo zombado e humilhado por Penina. Mas Ana não desanimou. Eu vou para o templo, eu vou me colocar de joelho, não diante de homens, mas diante de Deus. E eu creio que Deus, Ele vai ouvir a minha oração. E Ana então foi para o templo, orou a Deus. Eli, já velho, sem discernimento, julgando Ana ainda, dizendo que ela estava alcoolizada, mas ela estava cheia do poder de Deus, cheia da presença de Deus, exalava a presença de Deus. Mas Eli já não estava discernindo mais o que era a presença de Deus, o que era uma oração sincera. E a Bíblia fala que Ana não falou nada para Eli, porque ele sabia de Eli, o sacerdote, que ia ser ministrado a bênção sobre a vida dela. E a Bíblia fala que ela orou e Deus respondeu a oração de Ana, porque Ana teve propósito, e além do propósito, ela foi apresentar de joelhos diante de Deus. E Deus concebeu a ela Samuel, que significa Deus ouve. Então é pela fé. Tem coisas, irmãos, que parece ser difícil, conseguimos, mas quando nós olhamos para os personagens bíblicos, motiva a gente. Quem era Davi para vencer Golias? Quem era Davi, irmãos, para vencer um gigante? Mas Davi, ele estava determinado, dizendo assim: olha, você vem a mim com espada, com lança, com escudo, eu só tenho uma coisa: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou até a ti em nome do Deus que eu sirvo, do Senhor dos Exércitos. Ele vai me dar a sua cabeça. E Davi então, só com 5 pedrinhas, usou só uma. E agora Davi, ele consegue vencer aquele gigante com uma funda e uma pedra, porque aquela pedra estava na direção do Senhor. Não foi Davi, mas foi Davi que estava no propósito para que Deus manifestasse o milagre. Você tem que estar no propósito para que o milagre seja manifestado, o impossível seja manifestado na sua vida. É diferente. Você tem que colocar à disposição. Davi colocou à disposição. E será que diante das nossas batalhas nós estamos colocando à disposição? Será que nós estamos fazendo: eu estou aqui, Senhor, eu creio no teu nome, eu estou à disposição para vencer esse embate, eu estou à disposição para vencer essa guerra? Porque precisamos ser como Davi, corajoso, em meio de um gigante tão grande, que Israel tinha medo. Quando Golias dava um passo para frente, Israel dava 5 para trás. Mas Davi, uma miniatura, resolveu: eu vou até esse gigante e Deus vai me dar a vitória. E vários como Josafá,
Josafá não tinha como vencer a guerra. Mas uma coisa Josafá fez, colocou de joelho diante de Deus, colocou propósito, jejum e confiou em Deus. E de repente os próprios inimigos destruíam uns aos outros. Uns foi matando uns aos outros. Quando Josafá chegou e olhou com o seu exército, está todo mundo morto, não precisa nem lutar não, mano. O que aconteceu aqui? Eu falo que eles ficou rodeando que nem barata tonta e matando os próprios uns aos outros. Porque, irmãos, quem faz é Deus. Se nós colocar na brecha, Deus, Ele faz nós vencer. Pela fé as muralhas de Jericó também. As muralhas, eles colocaram no propósito daquelas muralhas cair por terra. E Deus fez que as muralhas caíssem por terra. Então, tudo é propósito. E uma coisa para nós quase finalizar, que eu acho muito bonito, Jacó, quando está lutando com o anjo, está lutando com o próprio Deus. E Jacó, agora ele fala, eu não saio daqui sem a minha bênção, sem a minha vitória. E Jacó saiu aleijado, mancando. Mas ele estava determinado, que de lá ele saía com a sua própria vitória. Sabe por que às vezes nós não conseguimos, que nós às vezes fraquejamos diante daquilo que nós queremos, dos nossos propósitos? Sabe por que às vezes as coisas não vai? Porque nós, quando estamos diante da luta, nós damos um passo para trás, não enfrentamos, desistimos, paramos, desanimamos no meio da estrada. E todos nós que fomos chamados, irmãos, passamos por embates. Muitos falam, aquele evangelho que o crente não passa luta, não passa desafios, não passa por problemas. Esse não é evangelho, não. Apóstolo Paulo fala que o evangelho de Cristo é padecer com Cristo nas aflições. Paulo está dizendo que o evangelho de Cristo é passar com ele as aflições da vida. Que eu fui para Jesus, a minha vida não vou ter problema mais não, o negócio agora vai ser top. Quem dera, irmãos. Parece que o negócio azeda é mais. Parece que nós mexemos foi na caixa do marimbondo, que Satanás fica mais furioso, persegue mais. Mas uma coisa eu digo, a certeza nós temos da nossa salvação, e o diabo que não tem mais. Uma coisa eu faço como o apóstolo Paulo, esquecendo das coisas que ficam para trás, e agora prosseguindo por aquilo que está lá à frente, que é o alvo, que é Cristo. Apóstolo Paulo está desse jeito determinado. Eu estou aqui preso em Roma, estou em cadeias, mas eu estou escrevendo para vocês: não desista, não desanima, não se entrega. Por esta causa eu me coloco de joelho, por esse povo idólatra, eu me coloco de joelho, para esses perseguidores que está vindo contra a igreja do Senhor, eu me coloco de joelho, por tudo isso que está acontecendo com o povo de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu vou resolver no joelho. É isso. Quantas vitórias você já conquistou, eu já conquistei, através do joelho? Você olha para trás, nossa, não dava conta de jeito nenhum, e de repente Deus nos deu a vitória, ouviu a minha oração, ouviu a sua oração. Esse testemunho foi contado, porque você colocou a sua causa diante de Deus. É por isso que eu quero começar essa série hoje, dizendo sobre a oração, sobre a importância de nós colocar tudo em oração.
porque nada pode acontecer se não tiver oração. Então tudo que você for colocar na sua vida, coloca em oração. Quem diz em Provérbios? Para nós consagrar todos os nossos projetos ao Senhor e tudo dará certo. Consagra os teus projetos ao Senhor. Consagra a sua vida ao Senhor. Consagra os seus planos, os seus sonhos ao Senhor. Consagra tudo ao Senhor, a sua empresa, o seu casamento, seus filhos, tudo ao Senhor. Diz: Senhor, está em tuas mãos, e eu creio que é o Senhor que faz o milagre. Tudo está nas mãos de Deus. E operando Deus, quem impedirá? Então essa palavra que nessa noite eu tenho para a igreja é tempo de busca, é tempo de nós mesmo gemendo, mesmo arrastando, como o apóstolo Paulo é o exemplo na prisão, não se entregar, não desanimar. Tempos difíceis, irmãos, estão chegando. Se vocês estão escutando noticiários, tempos difíceis estão aproximando. Já estamos sendo perseguidos, igreja perseguida aqui no Brasil, por causa do Evangelho de Cristo. Mas uma coisa eu digo: vai valer a pena, mesmo enfrentando esses desafios, servir ao Senhor. Continua servindo ao Senhor. Fica de pé, eu quero orar com você. Aleluia, Jesus. E que nessa noite, aquilo que você veio buscar, coloca nas mãos de Deus. Aquilo que você nessa noite, aleluia, estava às vezes desanimado, deixa Ele falar com você. Ele está aqui. Feche seus olhos. Circunstâncias dizem que não dá. Aleluia. Falam que você está tão perto de parar. Oração valente, é assim que quero hoje te chamar. Aleluia. É normal na guerra se ferir, e pra não morrer, às vezes pensa em fugir. Cego pelo medo, Fala conosco, não vê Jesus. que o gigante é bem menor. Nos dá força. De Deus. Não quero Por esta causa eu me coloco de joelho. Que você correu. Nessa quarta-feira, por esta causa, me coloco diante do Senhor, Pai, junto com a igreja. Pela causa da nossa família, pela causa de uma cura, pela causa da libertação, pela causa da tua obra, nós colocamos, ó Pai, aqui, Senhor, diante do Senhor. Que a tua igreja nesta noite seja uma igreja, ó Pai, com propósito, uma igreja firme, uma igreja determinada, uma igreja cheia da tua presença. Oh, aleluia. Nos dá, ó Pai, autoridade. Para aqueles que nos assistem nesta noite.